Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso Bem da Terra. Chega mais também os amigos, aqueles que sempre nos veem, nos acompanham através da tela da Band Internacional. Um prazer hoje compartilhar do dia com todos vocês, levando o que há de melhor em informação do nosso setor agro, as nossas breaking news do agronegócio, as informações, as notícias que você do setor deve saber, deve ficar atento. Além disso, as entrevistas especiais sobre o segmento que mais movimenta a economia do país. E é claro, né? Tem a nossa gastronomia, tem o nosso entretenimento e muito mais. Vamos dar uma olhadinha no que temos de destaques para essa sexta-feira. Guerra comercial China e Estados Unidos. Trump anuncia novas tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Safra norte-americana, tempo seco, pode mexer com os preços no mercado internacional. Informações ao vivo, direto de Chicago. Café solúvel, eventual acordo Mercosul-Japão pode elevar participação do Brasil no mercado asiático. Executivos no agro, mercado, capacitação e a qualificação ideal para entrar no setor. Peixes, qual o método ideal de conservação, hein? E tem culinária com milho. Eu amo, e vocês? Tem pamonha, tem curau, tem muita coisa boa. E claro, né? Sempre a nossa atração musical. Hoje ela, cantora e compositora Elaine Braga. Vamos sofrer um bocadinho agora nessa sexta-feira. Bora, Renata! No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Eu lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando só metade do seu dia. Ela ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Ela ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Ela ciumeira atrás da outra. Vem na sofrência com a Elaine Braga, vem. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceito, só metade do seu dia. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Elaine Braga, para essa sexta-feira. Daqui a pouquinho tem mais repertório, mais som, sucesso e talento. E a gente conhecer dessa linda história, esse lindo talento aqui presente hoje, nesse início, né, de fim de semana. Falando em sexta-feira, vamos saber então como começa o tempo, o clima em São Paulo e várias outras partes desse nosso Brasil.
Começamos com a temperatura da capital paulista. Hoje amanheceu em São Paulo com 14 graus. Máxima, acreditem, se quiser. 30 graus hoje, a máxima, então, para a capital paulista. Mas eu venho alertando vocês desde o início da semana. Veio uma frente fria na quarta, passou rapidamente, não derrubou tantas temperaturas. Mas a frente fria que chega hoje na região sudeste, aí sim ela derruba as temperaturas. Então, fim da tarde de hoje, gente, podem se preparar que vai ter mudança brusca aí no tempo, tá bom? Temperatura para sábado e domingo não deve passar a máxima dos 15 graus, então se agasalhem bem, cuidem da saúde, tá bom? E aí segunda-feira volta a elevar a temperatura novamente para essa região em especial e arredores. Vamos para outras localidades com bastante interação, participação de nosso público. Lá em Jardim do Mulato, no Piauí, amanheceu hoje com 22 graus. E a máxima por lá, aí calorão de 36 graus. Vamos para Ibirataia, na Bahia. Por lá amanheceu hoje com 18 graus. Máxima prevista para essa região é de 27 graus. E agora foto, registro, imagem encaminhada pelo nosso telespectador Júlio Borges. Júlio, é lá de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Foto linda aí do céu dessa cidade, desse município, dessa região. Júlio, hoje, aí em Angra dos Reis, amanheceu com 18 graus. Máxima prevista, calorão aí de 34 graus. Portanto, se preparem que o sol e o calor vem e vem com tudo. Faça como o Júlio. Tem uma foto bonita aí na sua cidade, no seu município, na sua região. A gente faz questão de abrir aqui o nosso programa com o céu lindo aí da sua cidade. Vamos saber agora quais são as principais notícias, manchetes do dia, através dos principais jornais do país. E depois a gente vai saber as notícias do setor do agronegócio para você ficar muito bem informado. As notícias que você deve saber no dia de hoje. Vem para cá, começa então com a Folha de São Paulo. Fux proíbe destruir diálogos apreendidos com hackers. Em outra reação, Moraes suspende investigações da Receita contra ministros. Bolsonaro altera a Comissão da Verdade. Barroso o interpela. Ali, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Capa aí, anúncio. Ontem nós vamos fazer a análise direta dos Estados Unidos para vocês, análise aprofundada. Trump anuncia 10% de tarifa em 300 bilhões de dólares de bens chineses, hein? Esse anúncio importantíssimo aí, feito ontem. Presidente Donald Trump suspendeu a trégua da guerra comercial com a China e anunciou aí mais uma tarifa de 10% sobre os 300 bilhões de dólares em importações de bens do país asiático. A notícia, claro, derrubou as bolsas pelo mundo. Pequim não havia ainda se manifestado. Próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora do Estadão. Estado de São Paulo, Nordeste recebe apenas 2,2% de novos empréstimos da Caixa. Região ficou com 89 milhões de reais dos 4 bilhões de reais contratados até julho com governadores e prefeitos de todo o país. Destaque político, Bolsonaro recua de Itaipu para salvar governo do Paraguai. Próximos assuntos, notícias e destaques. Capa agora do Valor Econômico. BNDES perderá FAT e terá crédito limitado a 70 bilhões de reais. E lei de falências facilita a quitação de dívida fiscal. Capa do Metro agora, jornal do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Aqui tá na hora do Bora São Paulo. A gente vai tentar trazer ainda aqui hoje Joel Datena para falar mais um pouquinho aí dessa novidade na tela da Band. Joel Datena e Laura Ferreira comandam um novo programa da Band a partir de segunda, às 7 horas da manhã, que é o Bora São Paulo. Agora a notícia manchete aqui do jornal. Na volta do recesso, o Supremo contra-ataca. No mesmo dia, ministros proíbem que mensagens obtidas por hackers sejam destruídas. Mantém demarcações de terras indígenas com a FUNAI. Cobram Bolsonaro sobre declaração acerca do pai do presidente da OAB e impedem que a Receita investigue autoridades, incluindo juízes. Agora as notícias do agro, as notícias do dia que você do setor precisa saber. Vem para cá, então, nas nossas agromanchetes. Aí, para a questão do milho, a área plantada deve aumentar 4% na safra 2019-2020, segundo consultoria Celeris. Algodão, exportação em julho, cresce, olha só, gente, a cultura, 440% em volume e 362% em receita.
Agora, para o etanol, exportação também sobe, 14,4% em julho, ante julho do ano passado, de 2018, para mais de 206 milhões aí de litros. E aqui, sobre a questão que todo mundo está comentando, impacta sim no mercado nacional, internacional, preços, grãos, commodities. Trump anuncia novas tarifas de 10% sobre 300 bilhões aí de dólares em produtos da China. Daqui a pouquinho, análise completa e direta dos Estados Unidos para vocês. Bom, e agora a gente fala que o ministro do Meio Ambiente afirmou ontem que os dados do INPE sobre o aumento do desmatamento na Amazônia, divulgados no mês passado, estavam equivocados. Ricardo Salles anunciou que o governo vai adquirir novas tecnologias para melhorar o controle sobre a área. O governo reuniu a imprensa para explicar os dados sobre o desmatamento na Amazônia, que foram divulgados recentemente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. De acordo com o órgão, a região amazônica teve um aumento de 88% na área devastada, apenas em junho deste ano. Jair Bolsonaro considerou o índice muito alto e questionou a credibilidade da informação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi orientado a checar os dados. A resposta obtida pelo Ministério foi divulgada nesta quinta-feira. Segundo o governo, o desmatamento na Amazônia, verificado no mês de junho pelo INPE, incluiu, de forma equivocada, dados de outros meses que não haviam sido computados anteriormente. Segundo o Planalto, as informações correspondem ao período de julho de 2017 a dezembro de 2018. Ricardo Salles afirmou que o sistema DETER, utilizado pelo INPE, não é preciso no cálculo de áreas desmatadas. Trata-se de uma postura inconsequente você atribuir um percentual como esse diante de tantas fragilidades como essas que nós encontramos e que o DETER, a equipe sabe disso, tanto que há expressa menção no site do INPE, no campo determinado ao DETER, de que o DETER não se presta à mensuração de áreas de desmatamento. Portanto, também não se presta à estipulação de percentuais e tampouco percentuais comparativos. O governo anunciou hoje que o IBAMA vai fazer uma licitação para contratar um serviço que forneça imagens em alta resolução e em tempo real para melhorar o trabalho de fiscalização na Amazônia. O presidente Jair Bolsonaro disse que o presidente do INPE, Ricardo Galvão, será demitido se quebrar a confiança. Ele também voltou a criticar a divulgação de dados imprecisos e afirmou que prejudicam a imagem do país no exterior. Um exemplo é a reportagem de capa da revista britânica The Economist, que propõe um boicote aos produtos brasileiros. A publicação destaca na manchete: o velório para a Amazônia, a ameaça do desmatamento descontrolado. Uma notícia como essa, que não condiz com a verdade, tem um estrago muito grande na imagem do Brasil. Essa que é a preocupação grande que nós temos. Eu acho até que, aprofundando os estudos, ver se por acaso essas pessoas divulgaram de má fé esses informes para prejudicar o governo atual e bem como desgastar a imagem do Brasil, porque nós estamos dando um salto, sim, no tocante de um novo relacionamento com o mundo, na base exatamente de uma palavrinha chamada confiança. Bom, e a Agência de Investimento dos Estados Unidos quer financiar projetos de infraestrutura no Brasil. Essa semana, a presença do secretário de Comércio norte-americano, Wilbur Ross, em Brasília, abre caminho para a negociação de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e os Estados Unidos. A Agência de Investimento dos Estados Unidos tem 60 bilhões de dólares para financiar projetos de infraestrutura mundo afora. Nesta quinta-feira foi assinado um memorando de cooperação para que parte desses recursos seja aplicada aqui no Brasil. É um acordo guarda-chuva amplo que permitirá o desenvolvimento de projetos conjuntos entre Brasil e Estados Unidos, com foco em atração de empresas americanas para investirem na infraestrutura brasileira. A intenção do governo brasileiro é encaminhar um plano de trabalho no prazo de 40 dias. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, disse estar impressionado com o cronograma de projetos do Brasil.
Há 8 anos, o Brasil não recebia a visita de um secretário de comércio dos Estados Unidos. A presença de Wilbur Ross é vista com otimismo pelas autoridades brasileiras, que falam em um ambiente ideal para a negociação de um acordo de livre comércio entre Mercosul e o país norte-americano. Nesse momento, o que nós combinamos são conversações comerciais, né? Ou seja, explorar as possibilidades com tarifas, junto com o Mercosul, explorar as possibilidades de avanço nas conversações comerciais em temas que não envolvem tarifas, como facilitação de comércio, convergência regulatória, propriedade intelectual, aí pode ser no nível de Brasil e Estados Unidos. O importante é que a gente recupere o tempo perdido. E apesar de Brasil e Estados Unidos serem concorrentes na venda de alimentos para o mundo, o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia acredita que um futuro acordo poderia ajudar as duas potências agrícolas a unirem forças. Em termos agrícolas, é verdade também que nós somos competidores, né, concorrentes, Estados Unidos e Brasil, mas é verdade também que nós podemos juntar forças, criar empresas associativas, joint ventures, né, como se diz, para explorar também terceiros mercados, porque essas duas potências do agronegócio, Brasil e Estados Unidos, têm muito a ganhar também com a ascensão de outras regiões do mundo, como é o caso do Sudeste Asiático, da Ásia e tantos outros mercados que nós podemos explorar também conjuntamente. Bom, falando em Estados Unidos, o assunto agora é guerra comercial, né? Entre China e Estados Unidos, como a gente viu ali, capa de todos os jornais, o presidente norte-americano Donald Trump anuncia novas tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses. Por isso a gente vai falar ao vivo agora com o consultor Tarso Veloso, direto de Chicago, lá nos Estados Unidos. Obrigada por nos atender aí novamente, 2 horas, né, antecipadas em relação ao horário de Brasília. Me conte, né, como é que o mercado recebeu essa notícia. Bom dia para você, Tarso. Bom dia, Renata. Muito bom dia a todos que nos assistem. Então, Renata, a notícia aqui fora foi vista com muito pessimismo pelos produtores rurais. Eles tinham uma expectativa, né, que um acordo seria fechado entre China e Estados Unidos, e aconteceu justamente o inverso. Hoje, a maneira mais fácil que os chineses podem retaliar os americanos são não comprando soja ou não comprando aviões da Boeing. E para o Brasil a notícia é muito boa, né, porque mais ou menos repete o que aconteceu em 2018. Quando a guerra comercial começou, os prêmios de exportação do Brasil eles se elevam porque a demanda é concentrada no Brasil. Então, para o produtor brasileiro que está vendo o real se valorizar frente ao dólar, ele vai ter agora uma oportunidade com um aumento dos prêmios. O que a gente não sabe ainda é de qual maneira esses prêmios, de quão esses prêmios vão subir, né? Em 2018, eles subiram muito forte porque a guerra comercial foi uma surpresa. E esse ano a gente tem uma redução de demanda da China. A China tem comprado menos soja de todos os países, mas de qualquer maneira isso é bom para o Brasil, porque agora a gente sabe que a demanda será concentrada no Brasil e a gente tem condição de exportar mais do que o que havia sido previsto, que são 69 milhões de toneladas contra 81 no ano passado. Em relação, Tarso, a esse prêmio, né, já há uma expectativa de que atinja elevados patamares, né, porque quem está no mercado e acompanha, realmente há essa grande expectativa, já que há guerra comercial entre China e Estados Unidos, a gente, né, que é importante relação comercial, tanto com um quanto com outro país, e aí acaba se beneficiando, né, nesse quesito. Há uma expectativa elevada, então, em relação a esses prêmios? Os prêmios eles vão subir com certeza nos próximos dias. A gente só vai ficar acompanhando para ver qual vai ser o ímpeto dessa alta. Porque a gente tem um receio de que a gripe africana suína na China tenha reduzido muito o número de suínos e, consequentemente, o número de bocas a comer farelo de soja, né? Então, hoje, as margens de esmagamento de soja na China elas são negativas, tanto a atual quanto a futura. E a gente vê que a China tem importado menos soja. Esse ano a China importou quase 20% a menos comparado com o ano passado. Então, o prêmio no Brasil ele não deve subir igual subiu em 2018, mas com certeza ele deve atingir patamares acima do que ele está neste momento. Nesse momento ele está mais ou menos questão de $1 por bushel acima da CBOT, e ano passado foi 2,80. Então, esse ano a gente acredita que agora a gente vai ter nos próximos dias um período de alta, e se a demanda voltar a subir por algum motivo, alguns outros players forem comprar soja no Brasil, esse prêmio vai subir mais sim, e vai valorizar a soja do produtor que for vender em breve. A gente também, Renata, só para te falar que a gente tem uma novidade também para o pessoal que está nos assistindo, ontem, na hora do almoço, os mapas climáticos para a safra americana vieram muito secos.
A gente já tem um problema de seca em Iowa, em Illinois, e eu confirmei agora pela manhã que o mapa de meia-noite também continuou seco, e isso deve valorizar os preços na Bolsa de Chicago também nos próximos dias. Justamente, eu gostaria de entrar nesse assunto, mas só para ainda finalizar a questão de guerra comercial China e Estados Unidos. Logo que veio a notícia, mercado internacional, e aí não reagiu bem, preços caíram, né? A CBOT caiu 20 centavos ontem, foi a maior baixa no mês passado, com certeza. Porque o problema dos Estados Unidos existe muita soja nos Estados Unidos, safra passada, eles vão colher uma safra em breve, eles sabem que não terão compradores suficientes. Então o governo vai ter que dar um jeito de dar mais subsídios lá na frente, e esses subsídios têm feito o produtor plantar mais e mais. Os Estados Unidos hoje possuem um estoque recorde que dificilmente será vendido. Por isso os preços na CBOT caem tanto e os prêmios de exportação no Brasil vão subir para compensar esta queda que a China evita comprar soja dos Estados Unidos. Maravilha. Agora entrando de fato, né, na mais recente Crop Tour, que é aquela visita, né, que vocês fazem, uma visita técnica às propriedades rurais norte-americanas. Você que esteve aí em várias propriedades, mais de 1.000 quilômetros aí rodados, né, várias safras, enfim, explica pra gente, né? Você já tinha sentido esse clima mais seco, já estava permanecendo, e aí veio o relatório, realmente, esses mapas comprovando a situação. Como é que está a lavoura norte-americana, que iniciou o plantio, na verdade, com muita chuva, né? Até atrás do plantio. E agora a gente vê o cenário totalmente inverso. Qual é o impacto? Exatamente, Renata. Foi justamente isso. Foi de muito úmido para completamente seco. A gente visitou o estado de Iowa, e é o maior produtor de milho dos Estados Unidos, e a gente sabe que o oeste de Illinois e o leste de Iowa estão secos, né? A fronteira entre os dois estados é uma das regiões mais secas e também uma das regiões de melhor solo dos Estados Unidos, por isso é preocupante. Nas propriedades visitadas em Iowa, ficou claro que há um estresse hídrico, solo rachado, folhas encarquilhando, folhas queimadas, inclusive, pelo sol. E as safras precisam de chuva imediatamente, e a previsão climática hoje ela não aponta nenhum tipo de chuva até o dia 12 de agosto para essa região. Tanto em Iowa quanto em Illinois terão muitas poucas chuvas. A temperatura média ela será baixa até o fim da polinização do milho, porém há um déficit de umidade hoje no solo importante, que a gente acha que vai ter um impacto nos preços na CBOT nos próximos dias. Hoje o mercado noturno, soja subiu 6 pontos, devolveu um pouco das perdas de ontem, e hoje esse mercado deve subir ainda mais. A cada atualização de mapa climático que nós tivermos, meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, de 6 em 6 horas, nós vamos ter altas na CBOT se o clima continuar seco, devido a essa perda potencial de produção aqui nos Estados Unidos. E com isso também fica aquela sensação do produtor norte-americano, assim, meio que eu imagino, né? Qual que é o feedback que ele tem dado, assim, para vocês, consultorias, empresas especializadas, porque é uma situação muito complicada que eles estão vivendo atualmente, né? Tem a questão da guerra China e Estados Unidos, a questão de início de plantio não muito favorável, a questão de ter esse mercado, oferta mais demanda chinesa puxando muito para menos. Qual que é a sensação hoje do produtor norte-americano? De desolação aqui, porque desde 2012 a renda do produtor americano ela só cai. Desde 2012 ela não cresce. Quando teve a grande seca aqui, foi o último grande ano, e naquele ano, a partir de então, os Estados Unidos perderam muito o comércio internacional pela falta de grãos a serem exportados. Ano passado, a gente teve a guerra comercial e nós temos muitos clientes aqui que resolveram não vender a safra do ano passado, está no silo deles, porque eles acreditavam que o governo faria um acordo. Este ano, eles resolveram não vender também, acreditando que os preços teriam que estar acima do patamar atual devido ao problema na safra. Então, tem alguns produtores aqui, não são poucos, eles têm a safra passada e não fizeram vendas desta safra ainda. Então, o que eles conseguiram de renda foi, esse ano, um pouco de seguro de prevenção ao plantio devido ao clima úmido na hora do plantio, e o dinheiro que o governo também deu agora daqueles 16 bilhões que foram anunciados na semana passada. Tirando isso, tem muitos produtores aqui que não estão conseguindo vender sua produção acima dos custos de produção.
Perfeito, então, Tarso, muito obrigada então por sua análise muito bem aprofundada, né, colocada, tanto questão de guerra comercial China e Estados Unidos, quanto a questão também das lavouras atuais aí norte-americanas. Sempre que tiver novidades, pode nos acionar e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa. Ótimo dia de trabalho aí para vocês. Muito obrigado, tenha um bom dia, o prazer é meu. Prazer. Seguinte, depois dessas principais notícias do setor, hora de sabermos do fechamento do mercado. Vem para cá, vamos ver aí como fechou a soja. Mercado físico, Porto de Paranaguá, R$ 78,50, alta aí de 0,6%. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, estabilidade com R$ 73,00. Cascavel, no Paraná, R$ 71,50, leve alta de 0,7%. Estabilidade na próxima praça, que é a Praça de Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 67,50. Sorriso, Mato Grosso, R$ 61,50, estabilidade também. Rio Verde, Goiás, R$ 67,00, queda aí de 1,5%. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 70,00, estabilidade na praça subsequente também de Uberlândia, Minas Gerais, fechando a R$ 71,00. Barreiras, na Bahia, R$ 66,50. Aí uma queda mais expressiva de menos 2,2%. E em Balsas, no Maranhão, R$ 64,50, a menos 0,8%. Próxima tela, próximo fechamento, mercado físico do milho agora, no Porto de Paranaguá, R$ 35,70. Aí, leve queda de 0,8%. Campinas, interior de São Paulo, R$ 36,00, menos 1,4%. Cascavel, no Paraná, queda expressiva, hein? R$ 31,00 foi o fechamento, queda aí de menos 6,1%. Estabilidade na próxima praça, que é a Praça de Sorriso, Mato Grosso, fechando a R$ 24,00. Rondonópolis, Mato Grosso, R$ 27,00, estabilidade também. Rio Verde, Goiás, R$ 27,50, menos 1,8%. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 28,00, alta de 1,8%. Uberlândia, Minas Gerais, R$ 33,00, menos 1,5%. E Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 38,50, leve queda também de menos 1,3%. Próximo fechamento do mercado, agora o mercado físico do café. Café do Cerrado Mineiro, R$ 400,00, queda aí de menos 3,1%. Queda também a gente percebe em todas as outras praças, com variação, né? São Paulo Oeste, bebida dura, 3,95, menos 1,3%. Sul de Minas, 3,95, menos 3,7% aí, queda expressiva. Café da Zona da Mata Mineira, 310, menos 1,6%. Café Conelon, no Espírito Santo, menos 0,7%. 2,65 foi o fechamento do mercado. Próxima tela. Tela agora, mercado físico do boi. Praça aí da capital matogrossense, Cuiabá, fechando com estabilidade, R$ 143,00. Estabilidade também na Praça de Colíder, em Mato Grosso, R$ 138,00. Capital sul matogrossense, Campo Grande, R$ 143,00, 0,7% para cima. Estabilidade aí nas outras três praças. Marabá, no Pará, 141. Minas Gerais, 147. Rio Grande do Sul, peso aí pelo quilo vivo, 5,25. Goiás, R$ 143,00, aí uma alta de 2,1%. E na Praça de São Paulo, R$ 153,00, fechando com estabilidade. Próxima tela, próximo fechamento no mercado, agora mercado futuro da soja. Contratos agora para agosto de 2019, $8,52 o bushel, variações aí para cima, né? 5,25 para mais. Setembro de 2019, $8,58 o bushel, 5,75 para cima. Novembro de 2019, $8,71, 5,75 para cima também. Janeiro de 2020, $8,84 o bushel, 5,5 para mais. Próximo mercado, mercado futuro do milho. Agora, vamos para a próxima tela. Aqui, contratos para setembro a $3,96 o bushel, 3,25 para cima. A gente percebe mesmo os contratos aí, todos também positivamente, né? Dezembro de 2019, $4,05, fechando 3 para mais. Março de 2020, $4,16 o bushel, 2,75 para cima. E maio de 2020, $4,21 o bushel, fechando 2 para cima. E depois de sabermos, então, todas as notícias principais do setor, fechamento do mercado importante também, claro, a gente dá aquela leveza aqui no nosso programa e tem atração musical com ela, Elaine Braga. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, você, Renata? Obrigada Prazer mais uma vez recebê-la aqui, programa. viu? Me conta como é que está a sua carreira atualmente, o que você tem buscado imprimir atualmente no cenário musical, né? Que a gente vê muitas mulheres, né, aparecendo, mostrando aí toda a sua versatilidade no sertanejo também. E aí você acaba sendo também abraçada por isso, né? Como é que vem a sua marca? Graças a Deus é o momento das mulheres no sertanejo aí, né? Eu tô aproveitando e indo junto. Rapaz, minha carreira, graças a Deus, está
está dando um passo muito grande aí. E a gente está buscando entrar no mercado aqui em São Paulo, na região. E a gente está conseguindo e, graças a Deus, já estar nesse programa aqui já é maravilhoso, né? Muito obrigada, gente. Que fazendo ao vivo para vocês aqui. honrado. Muito bom demais, rapaz. Vamos de som, então? Vamos fazer som, um som, sucesso galera. e talento com Elaine Braga. Hoje é sexta-feira, né? Sextou, o pessoal fala. Tem que colocar a sua Hashtag frente. sextou. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe. Vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Vem comigo, vá! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo ela não vale. Ela não vale um real, mas eu adoro. Ai, bebê! Vem comigo, vem. Não fale mais o meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece, some, se eu te ver de longe. Vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Simbora, Renata! Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer, 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você.